Nos últimos tempos, há uma frase que tenho ouvido com muita frequência em fóruns e formações sobre os avanços das tecnologias e da inteligência artificial. Não podemos parar o vento com as mãos. É uma frase que, de facto, expressa bem o momento em que vivemos, a aceleração dos fenómenos tecnológicos e digitais e a sensação de que perdemos o controle. Aceitemos os factos. As tecnologias já fazem parte do nosso dia-a-dia e não é de hoje. A inteligência artificial já está nas mãos dos nossos jovens e alunos. As redes sociais são hoje os seus espaços de convivência, aprendizagem e expressão. Podemos ignorar este vento? Podemos tentar bloqueá-lo com os nossos medos, com proibições, com resistências? E o que acontece se, em vez disso, educarmos para navegar com esse vento? Mais ainda. E se conseguirmos transformar esse vento em sopro de aprendizagem, de solidariedade e de evangelização? Esta frase, não podemos parar o vento com as mãos, também me fez lembrar algo da nossa história. No tempo dos descobrimentos, quando os ventos eram contrários, os navegadores portugueses não os tentaram travar, nem podiam. Então o que fizeram? Aprenderam a usar o vento a seu favor. Mais do que isso, aprenderam a usar a vela triangular, ou a chamada vela latina, que ganhou novo significado ao combinar-se com outras formas de velas. A imagem é meramente ilustrativa. É a combinação das velas latinas com as velas quadradas. E esta combinação, portanto, eles souberam adaptar a vela triangular às suas caravelas e assim criaram um modelo de navegação que aproveitava melhor o vento, mesmo quando este não soprava a favor, o que lhes permitia navegar com ventos adversos. Tal como os nossos antepassados ousaram sonhar e criar, acredito que hoje também nós podemos reinventar os nossos instrumentos para navegar nestes tempos complexos, com inteligência, com humanidade, com criatividade. Como educadores, precisamos hoje de engenho, adaptação e coragem para criar as velas pedagógicas necessárias para navegar neste mar digital. E, num ano que também se celebra Camões, a viagem literária e metafórica proposta nos Lusíadas mostra-nos não apenas as conquistas geográficas, mas também os conflitos internos e externos da aventura humana. Camões criou duas poderosas figuras representativas das fraquezas, mas ao mesmo tempo da coragem do bicho da terra tão pequeno. O velho do Restelo, símbolo do medo, da crítica paralisante, da nostalgia de um mundo que já não volta. E o Adamastor, a personificação das forças desconhecidas e assustadoras do mundo novo. Hoje, continuamos a enfrentar os nossos próprios velhos do Restelo. O medo da mudança, os receios perante os avanços das tecnologias, as incertezas quanto à inteligência artificial. E também enfrentamos os nossos adamastores, encarando desafios éticos, tecnológicos e pedagógicos que parecem maiores do que nós. Não nos esqueçamos da frase motivadora de Marie Rivière. Mettons-nous ensemble et nous ferons l'école. Que nos lembra que não estamos sós, que podemos e devemos nos juntar para redesenhar as trajetórias da escola que queremos, com criatividade, com esperança, com propósito. Estratégias pedagógicas e inovação educativa na era das redes sociais é o título que dá nome à minha intervenção de hoje. Quero chamar a atenção, não fiquem à espera de fórmulas mágicas, nem respostas acabadas. Trago comigo aquilo que todos os educadores trazem, penso eu. Inquietações, interrogações e a convicção de que refletir em conjunto é por si só já um passo transformador. A minha intervenção está dividida em 4 momentos.
uma pequena contextualização apoiada em alguns teóricos, nomeadamente José Morin, com quem identifico em termos de ideias. Desculpem, é de 2007, eu sei, mas acho que tem ainda muito de atualidade. Depois, na segunda parte, questionaremos o que é isto de inovação educativa. Apresento-vos também alguns modelos de ensino de aprendizagem híbridos, de ensino e aprendizagem híbridos, desculpem. E, por fim, se houver tempo, também espero que tenha esse tempo, falarei de algumas experiências de projetos do Externato das Irmãs de Maria, o Externato da Apresentação de Maria. E eu penso que, apesar de todas as incertezas e medos que muitas vezes nos assolam, penso que continua unânime a ideia de que a escola é o pilar fundamental da sociedade. Padre Manuel Antunes dizia que educação é poder numa época de crise. Sem este poder, todos os outros correm o risco de se tornarem vãos ou nocivos. E entenda-se aqui a palavra poder como a capacidade de influir e de agir no sentido de transformação de determinada realidade. Por sua vez, José Morin reforça, e cito, a educação universal e de qualidade é percebida hoje como condição fundamental para o avanço de qualquer país. É o caminho necessário para evoluir, ser competitivo, superar a brutal desigualdade, oferecer perspectivas melhores de autonomia, empreendedorismo e empregabilidade. Fim de citação. No entanto, apesar da clareza sobre o papel transformador da escola, esta permanece muitas vezes ancorada em formalidades que já não respondem às exigências do presente. E Morin afirma: a educação está cheia de rituais. Desejamos mudar, mas sentimos-nos confortáveis nos modelos conhecidos, nos rituais sempre repetidos. Só quando esses rituais se tornam insuportáveis, incongruentes e antieconómicos é que o desejo da mudança começa a pesar e nos empurra para novos caminhos. Este é o ponto de inflexão que muitos sistemas educativos enfrentam neste momento, entre o desejo de transformação e a inércia estrutural. Ainda sob o olhar de Morin, ele diz: vivemos o paradoxo de manter algo em que já não acreditamos completamente, mas não nos atrevemos a incorporar plenamente novas propostas pedagógicas e gerenciais mais adequadas à sociedade da informação e do conhecimento. Esta tensão manifesta-se em quase todos os níveis, na organização curricular, nas práticas de sala de aula, na formação de professores e na relação com os alunos. Este movimento de transformação implica mais do que tecnologia. Implica uma nova atitude pedagógica, ética e espiritual. Segundo Morin, o mais importante não é utilizar grandes recursos, mas de desenvolver atitudes comunicativas e afetivas favoráveis. Por outras palavras, trata-se de recentrar a educação no encontro humano, no diálogo e na escuta ativa, mesmo em ambientes mediados por tecnologia. Sabemos que a escola já não é, e talvez nunca tenha sido, na verdade, o único lugar onde se aprende. No mundo em rede, em que o conhecimento é fluido, múltiplo e acessível, é essencial reconhecer que a educação é um processo de toda a sociedade, não só da escola, que afeta toda, e que este processo afeta todas as pessoas o tempo todo, em qualquer situação pessoal, social, profissional e de todas as formas possíveis. Toda a sociedade educa quando transmite ideias, valores, conhecimento e quando busca novas ideias, valores e conhecimento. Desta forma, a missão educativa transforma-se numa missão cultural e social partilhada, que exige transversalidade, colaboração e humildade. E, acima de tudo, exige educadores e comunidades educativas que sejam eles próprios expressão de integração e de coerência entre saberes,
afetos, espiritualidade e ação. Como diz Morin, nosso desafio maior é caminhar para um ensino e uma educação de qualidade que integrem toda a dimensão do ser humano. Aliás, amplamente referida já aqui em outras conferências. Para isso, precisamos de pessoas que façam essa integração em si mesmos, do sensorial, intelectual, emocional, ético e tecnológico. Bom, reparei que alguns estavam a olhar aqui para a capa do livro do José Manuel Morin, A Educação que Desejamos, Novos Desafios e Como Chegar Lá. Eu coloquei a capa pela imagem, pelo facto de ter ali os lápis de cor frente a frente com os cabos. É uma representação, a meu ver, simbólica do encontro entre o analógico e o digital. É importante recordar que o lápis nem sempre foi o principal instrumento de escrita. Todos nós sabemos isso, não é? Houve evolução, portanto, nós não usamos sempre os mesmos materiais na escola. Ou seja, em outros tempos, ele talvez foi considerado também uma inovação. As ferramentas utilizadas em sala de aula têm evoluído ao longo da história, já escrevemos com penas e hoje digitalizamos textos no nosso computador. E atenção, aqui não se trata de substituir os lápis pelos cabos, mas de reconhecer que ambos podem coexistir no espaço educativo, contribuindo de forma complementar para a formação integral dos alunos. Um facto curioso é que nenhum destes instrumentos funciona sem a mão humana. O lápis não escreve sem a mão humana. Portanto, o humano está lá. Se educar sempre foi um ato de esperança, hoje é também um ato de coragem. Exige abandonar o porto seguro, erguer novas velas e ousar navegar, com discernimento e compromisso, pelos ventos incertos da sociedade em rede, rumo a uma educação que seja verdadeiramente solidária, humanizadora e transformadora. Agora partilho convosco as minhas questões sobre o que é inovação educativa ou inovação pedagógica. O que é que significa inovar? O que é que podemos... e como é que podemos fazer esta inovação com sentido nesta era das redes sociais? Se eu pesquisar no Google, no outro motor de busca, sobre ferramentas digitais para a educação, eu fiz isso, como estão a ver, nós encontramos uma avalanche de soluções que prometem revolucionar o ensino. Muitas até são úteis, todos nós sabemos. Algumas ajudam a fazer PowerPoints, outras ajudam a fazer planificações. Eu, por acaso, aqui não consigo aceder à página, mas tinha ali uma lista maior que a minha lista de supermercado. Portanto, são 200. E, para além disso, se nós acedermos à página, vêm os comentários das pessoas que ainda vão acrescentar àquela lista outras ferramentas que usam no seu dia-a-dia. E, de facto, estas ferramentas podem agilizar e muito as tarefas rotineiras, mais morosas, e podem ajudar a organizar conteúdos. A questão que está aqui é, será isto realmente inovar? Se eu usar estas ferramentas, estou a inovar? A simples introdução da tecnologia não garante mais aprendizagem. Como diz o Pierre Levy, a mudança tecnológica por si só não trouxe mais inovação. O desafio é outro, é transformar o modo como ensinamos e como aprendemos. Inovar é repensar práticas, recriar sentidos e colocar as tecnologias ao serviço de experiências educativas significativas. Não basta trocar o quadro pelo tablet. É preciso mudar a lógica da sala de aula. Isso implica tornar o conhecimento mais aplicado e contextualizado à realidade dos alunos, integrar ciência e técnica de forma crítica e criativa, reposicionar o professor como mediador e designer ou arquiteto, como preferirem, de experiências, estimular ambientes de aprendizagem colaborativos, criativos e autónomos, formar cidadãos conscientes e ativos num mundo em constante mudança. Inovar também é escutar os alunos, aceitar o erro como parte do processo e envolver toda a comunidade educativa. É um ato ético e social.
É romper com práticas excludentes e abrir espaço para uma escola mais humana, inclusiva e, novamente, transformadora. E então quero-vos falar também de 4 modelos de ensino e aprendizagem híbridos, mas antes abordar um pedacinho o que é isto da educação híbrida. Portanto, a educação híbrida é mais do que apenas misturar ambientes presenciais e virtuais, envolve os múltiplos ambientes de aprendizagem, os físicos e os virtuais. Daí eu ter gostado daquela capa do livro do Morin, tem o analógico e o digital, eles podem estar lado a lado na sala de aula. Diversas abordagens pedagógicas, recursos tecnológicos variados e um processo comunicativo complexo entre atores humanos e atores não humanos. Num contexto de transformação educativa marcado pela evolução tecnológica e pela necessidade de respostas pedagógicas mais flexíveis, a educação híbrida tem emergido como uma estratégia dinâmica e promissora. Esta abordagem permite conjugar ambientes de aprendizagem presenciais e digitais, promovendo uma experiência educativa mais rica, adaptável e inclusiva. É neste quadro que o modelo de Blended Learning se afirma como uma das formas mais consolidadas desta realidade híbrida, permitindo integrar distintas metodologias, recursos tecnológicos e formas de comunicação. Ao contrário de modelos exclusivamente online ou presenciais, o Blended Learning constrói uma nova experiência integrada, capaz de proporcionar o melhor de 2 mundos, o físico e o online, o antigo e o novo. Quando bem implementado, ultrapassa a simples alternância de formatos e gera uma terceira realidade educativa mais rica e personalizada, com uma gestão mais eficaz do tempo, dos recursos e das interações. Este modelo é considerado altamente vantajoso no ensino básico e secundário, desde que planeado com clareza e justificação, favorecendo a inovação pedagógica e a aprendizagem significativa. O quadro seguinte dos modelos de ensino e aprendizagem híbridos baseia-se na taxonomia do Instituto Clayton Christensen. Este instituto é uma referência no campo da inovação educativa. Desenvolveu uma taxonomia que categoriza os principais modelos de blended learning, amplamente aplicados e estudados em diferentes contextos escolares. Ou seja, estes modelos já foram experimentados e avaliados, ou seja, foi avaliado o impacto da aprendizagem na aplicação destes modelos e, portanto, a conclusão é que houve alguma melhoria das aprendizagens nos alunos. Eu pedi-lhe só atenção em relação à hora, faltam 5 minutos. Esta classificação contempla 4 modelos estruturantes. O modelo de rotação, que também se subdivide em outros, portanto, outros modelos como a rotação por estações, o laboratório rotacional, a sala de aula invertida e a rotação individual. O modelo flex, que se baseia numa estrutura centrada no digital, mas com apoio personalizado e adaptativo por parte dos professores em momentos presenciais. O modelo self-blend, onde os alunos optam por complementar o ensino presencial com cursos online com elevado grau de autonomia, um modelo virtual enriquecido, que conjuga sessões presenciais obrigatórias com aprendizagens predominantemente online, organizadas em momentos distintos. Atenção, estes modelos não são excludentes e podem ser combinados entre si, dando origem a práticas pedagógicas personalizadas que respondem às necessidades de cada escola, professor e aluno. A escolha e aplicação eficaz destes modelos exige, contudo, um planeamento rigoroso, uma intenção pedagógica clara e uma integração coesa entre os diferentes espaços e tempos de aprendizagem.
Com base nestes pressupostos, a educação híbrida não deve ser vista apenas como uma resposta emergencial, mas como uma oportunidade de repensar o paradigma educacional, valorizando a interação, a personalização e o desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI. Então, vou saltar. Eu também queria reforçar aqui, tendo em conta o conceito de inovação, inovação também pode e deve ser alicerçada em valores. E neste contexto eu quero recorrer aos exemplos de projetos do Externato Apresentação de Maria. Portanto, são vários, eu não vou referir todos. Para além de uma conversa que tive com a irmã Conceição Malho e com a irmã Irene também, quem quiser, por curiosidade, pode procurar uma entrevista que a irmã Conceição Malho deu ao Semanário Sol. E lá então encontra em pormenor todas as atividades extra sala de aula que o Externato promove. Então, estes projetos, a meu ver, também são de relevo e podemos integrar, eu volto a dizer, não vou citar todos, só vou citar alguns, dentro daquilo que nós podemos considerar inovação alicerçada em valores. O Externato Apresentação de Maria desenvolve projetos de solidariedade internacional, como, por exemplo, a Récita dos Finalistas, cujas receitas apoiam escolas em Moçambique e no Brasil, atividades que articulam a expressão artística, responsabilidade social e consciência global. Também tem campanhas de solidariedade, voluntariado, que, por questão de tempo, não vou referir em pormenor. Desenvolve também projetos de cidadania ativa, como o Parlamento Jovem Regional e Jovens em Participação, que colocam os alunos em papéis de liderança, estimulando o pensamento crítico, o debate informado e o compromisso com a sociedade. Desenvolve projetos de sustentabilidade ambiental, como Clean Up the World e Limpar a Cidade, que envolvem os alunos em ações concretas, reforçando a ligação entre educação e ecologia. Estes projetos são extensões intencionais da aprendizagem concebidos para formar cidadãos ativos e comprometidos. Num tempo marcado pela dispersão digital e pelo excesso de estímulos, o Externato aposta em práticas como a oração diária e as sessões de interioridade que favorecem o silêncio, a escuta e a reflexão. Estas propostas não são nostálgicas ou anacrónicas, a meu ver, mas verdadeiramente inovadoras, pois cultivam competências cada vez mais valorizadas: a atenção plena, a empatia e a consciência pessoal ou o autoconhecimento. Também desenvolve um modelo de acompanhamento individualizado com uma equipa multidisciplinar que inclui professores de apoio, psicólogos e outros técnicos. Esta abordagem permite adaptar metodologias e currículos às necessidades específicas de cada aluno, reconhecendo e valorizando a diversidade como um recurso pedagógico. E, é claro, também promove parcerias com as famílias, numa ideia de corresponsabilidade educativa. Envolve a associação de pais e há também uma forte ligação intergeracional, pois muitos pais já foram antigos alunos deste externato. O que revela uma escola que se entende como comunidade alargada, onde família e escola colaboram na formação de cada criança. Há uma aposta clara na relação humana e na construção de um tecido social coeso, algo essencial num mundo cada vez mais fragmentado. E então vou terminar. Eu comecei esta conferência falando do vento e das velas. Das mudanças que atravessam a educação, do turbilhão de possibilidades digitais e da nossa responsabilidade de orientar o rumo com intenção e sentido. Ao longo deste caminho, vimos que inovar não é deixar-se levar ao sabor do vento, mas aprender a combinar as velas com sabedoria. Mas permitam-me trazer também uma outra imagem, a do aprendiz do feiticeiro, imortalizada por Goethe.
Aquele jovem que, deslumbrado com o poder da magia, se atreve a comandar forças que não compreende totalmente. Invoca os feitiços, faz mover as águas, mas não sabe como as deter. E o que era fascínio torna-se em caos. Não será esta, por vezes, a nossa tentação na era digital? Integrar tecnologias, plataformas, redes, sem o tempo ou o cuidado de reaprender a nossa missão profunda como educadores? A verdadeira inovação não está em agitar varinhas, nem em seguir tendências, mas em saber quando e como usar cada recurso com ética, com propósito e com humanidade. Se não quisermos ser aprendizes perdidos em feitiços descontrolados, temos de assumir o papel de mestres artesãos do sentido. E para isso, voltamos ao mar e ao vento, precisamos de mãos firmes no leme. Porque o futuro da educação não se constrói com receitas prontas, nem com encantamentos fáceis, constrói-se com presença, escuta, coragem de experimentar e, acima de tudo, amor por quem aprende. Que saibamos, então, conjugar o vento com a sabedoria, que não sejamos só encantadores de inovação, mas criadores de sentidos, navegando com os nossos alunos por mares que, mesmo incertos, podem nos levar longe se formos juntos. E volto a repetir a frase da irmã Marie Rivière: mettons-nous ensemble et nous ferons l'école. Juntos. Muito obrigada.